2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, de 1 a 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Falar de paz com este texto é um grande desafio, porque não é a aplicação primária desse texto. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, que era, como disse o Manuel agora há pouco para mim, que eu posso ser considerado pai na fé, como algumas pessoas que pregam o Evangelho e geram outras através da pregação, são os chamados pais na fé. O apóstolo Paulo era o pai na fé de Timóteo. Não consta na palavra de Deus que Paulo tenha tido filhos, materialmente falando, porque também não consta que ele fosse casado um dia. Mas consta que Paulo, através da sua pregação, gerou filhos e filhas através da pregação da palavra, que se converteram com ele. E Timóteo era, digamos, o mais chegado de todos eles. E o texto que nós escolhemos aqui fala sobre o assunto, tema da conversa de Paulo com Timóteo, que era um discipulado. Ou seja, Paulo transmitiu para Timóteo a palavra de Deus e agora Timóteo deveria escolher outras pessoas a quem ele também transmitisse a palavra de Deus mediante o seu exemplo, a pregação e etc. Esse político que escreveu aquela frase, filhos não seguem não seguem conselhos, seguem exemplos, é uma frase de efeito, ela não é verdadeira. Porque os conselhos, quando dados por pessoas que verdadeiramente são fundamentadas na prática deles, são seguidos. Aliás, filho meu, diz o autor de Provérbios, ouve o conselho de teu pai. O apóstolo Paulo fala para Timóteo como se falasse para um filho. E aqui há pais presentes. Há também candidatos a pais. Eu recebi um monte de parabéns, futuro papai. Já pensou eu com os meus 10 filhos? Que coisa linda. Coitado da Elaine. Tô com dó dela, 10 filhos é muito. Eu vou ficar quieto hoje, não vou falar. Irmãos, vamos votar. Os irmãos que são favoráveis a Silvio, só filme, fique quieto, levanta a mão. Tá bom. Mas há também, aqui presentes, nestes candidatos a pais, pessoas que precisam se qualificar como pais. E bem fariam as mocinhas que estão presentes aqui, de saber que você, quando namorar com um jovem, não apenas namorará com um homem, mas namorará com alguém que gerará uma vida que será muito parecida com a dele. Olha a maneira com que ele trata o seu pai. Olha a maneira com que ele trata a sua mãe. Olha a maneira com que ele trata o seu semelhante, principalmente a maneira com que trata a Deus. E você, mocinha, vai ter um retrato bem perfeito do que este moço há de ser do seu lado.
Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Um bom pai, um pai segundo o coração de Deus, é um pai que primeiro se fortifica na graça que está em Jesus Cristo. Ele vive na graça. Ele é um crente. Ele é um homem que teme a Deus. Ele não é um homem que fala de Deus. Porque há muitos que falam de Deus e não vivem para Deus. Há muitos que acham bonitas as coisas de Deus, mas não vivem para Deus. O pai, segundo o coração de Deus, inspirados por este texto, é alguém que primeiro se fortificou na graça que há em Cristo Jesus. Então ele pode falar para o seu filho, porque ele experimenta disso. Ele não diz para o seu filho: filho, não xingue. Mas basta ele ligar o futebol, e as primeiras palavras que ele fala quando o seu time está perdendo são palavrões. Ele diz para o seu filho: não minta. Mas a primeira coisa que ele faz à sua esposa, quando está procurando enganá-la, é contar lorotas para fingir que nada está acontecendo. O homem que é um bom pai, segundo o coração de Deus, se fortalece na graça de Jesus. As nossas heranças que nós deixamos aqui, elas são efêmeras. Elas passam. Elas acabam. Nesta semana, quem lida com o mercado financeiro ficou quase louco. Há empresas que perderam bilhões, como aquele empresário Elke Batista, o dono das empresas X. Este Elke Batista perdeu, no último mês, 8 bilhões de dólares da sua fortuna pessoal. Isto é, aquilo que ele tem, ele viu evaporar-se à sua frente de uma forma alucinante. Ela simplesmente, acabou. Os bens materiais são assim. Hoje nós temos uma fazenda, uma casa, um carro, nós temos uma casa na praia, nós temos um avião para passear. Amanhã não temos mais nada. Então estas heranças, conquanto sejam heranças boas ou agradáveis ou que supram necessidades, elas não são permanentes. O exemplo de uma vida, sim, este é permanente, este nunca passa, este nunca acaba. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Um pai que ama o seu filho, a coisa que ele mais quer do seu filho não é que seja um grande profissional, ele quer que seja. Não é que tenha vários e vários cursos, ele quer que tenha. Não é que seja totalmente saudável, ele quer que o seja. Mas o que um pai que ama a Deus mais quer na sua vida é que o seu filho, a sua filha, se fortifiquem na graça que há em Jesus Cristo. Porque ele sabe que aquilo que vai permanecer na vida deste jovem, na vida desta criança, na vida deste filho, é a pessoa de Jesus no seu coração. E se este pai não souber dar ao seu filho o modelo, o exemplo, a graça, este filho vai se perder. Por isso, um bom pai se fortalece na graça que está em Cristo Jesus. É assim que um pai segundo o coração de Deus vive. É assim que você, pai, que está aqui, deve viver. Fortalecendo-se na graça do Senhor e inspirando o seu filho a fazer a mesma coisa. Porque somente assim o seu filho vai trilhar os autênticos e verdadeiros caminhos do Senhor. Há um momento na vida do jovem em que ele é confrontado com o mundo lá fora. E ele estava dentro da sua casa até ontem. Ele comia da sua comida, ele vestia da sua roupa, ele dormia na sua casa, mas amanhã ele vai para a faculdade. Ele vai passar o tempo todo dentro de um ônibus ou junto com seus colegas de faculdade. Ou então ele vai mergulhar nos relacionamentos das atuais redes sociais
e vai estabelecer novos vínculos, novas amizades. É aquilo que nós chamamos de zona de reentrada. Não sei se os irmãos se lembram, mas quando os Estados Unidos ou a Rússia mandavam um foguete para a Lua ou para a atmosfera, quando esse foguete ia descer, há um espaço na estratosfera que daquela parte até esta não há contato por rádio, não há transmissões. Então, enquanto o foguete está aqui, ele está falando com a torre. Quando ele entra na zona de reentrada, que é a pior que existe, o foguete vai cair incandescente, cheio de fogo, pode ser que exploda ali. Aquele 1 minuto e meio, 2 minutos de queda completa é uma temeridade, porque a torre, a NASA, fica perguntando: será que ele explodiu? Ou será que ele está lá ainda? Então eles ficam torcendo para que tudo tenha dado certo, para que todo o treinamento que a NASA fez, ou toda a construção do foguete que foi feita para aquele momento, tenha aguentado a zona de reentrada. Aí quando passam os 2 minutos, 2 minutos e meio, o foguete fala: NASA, estamos aqui. Aí eles, ufa, aliviados, quer dizer, conseguiu passar a zona de reentrada. O jovem também tem a zona de reentrada. Ele vai descobrir o mundo lá fora. Ele vai entrar em contato com o pecado. Ele vai ver coisas que para ele é uma ilusão tão linda, que ele diz: aqui está a minha felicidade e a minha alegria. Não é o que me ensinavam. Mas se ele foi bem preparado, se ele tem valores que ele tomou de seu pai, valores de graça de Jesus na sua vida, então quando ele estiver confrontado com o pecado, ou nessa zona de reentrada, quando a comunicação com pai e mãe for difícil, ali os valores que foram plantados no seu coração vão falar mais alto. E quando ele for confrontado com o pecado, ele vai dizer assim: não. Isso aqui é muito bonito, mas não é certo. Isso aqui é muito bacana, mas isso não satisfaz a minha alma. Isso aqui é muito evidente, mas isso é temporário, é passageiro, e o custo disso vai ser tão caro que eu vou pagar para o resto da minha vida. Não compensa. É porque este filho fortaleceu-se na graça que há em Jesus, porque o seu pai fez o favor, a graça, de ter isto no seu coração e de viver essa realidade. Pais aqui presentes, a maior herança que vocês vão de deixar para os seus filhos é o modelo de suas vidas como homens de Deus. Homens que sabem calar na hora em que todo mundo manda falar. Homens que sabem perdoar no momento em que todo mundo manda vingar. Homens que sabem falar quando o mundo inteiro diz: grita. Homens que sabem agir quando o mundo todo diz: pare com tudo. A graça de Jesus é que faz isso. Então, um bom pai faz isso. E você que é candidato a pai, você que é um jovem que ainda não se casou, ou que é um jovem e ainda não é pai, saiba de uma coisa: a maior das heranças que vai deixar para os seus filhos é uma vida na graça do Senhor. Diz o verso 2 aí do texto: e o que de minha parte ouviste através de muitos testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, o exemplo, meu filho, que você viu em mim, faça com que o mesmo exemplo se reproduza no seu filho. É de pai para filho. Apenas como ilustração, quando a minha avó veio de Portugal, a minha bisavó veio de Portugal, veio da Itália, ela foi estabelecer-se numa colônia, lá na zona de Taquaritinga, no interior de São Paulo. Então ela veio sabendo fazer um lanche, que era o baú.
Ela ensinou a minha avó a fazer o bauru e a carne louca. E a minha avó ensinou a minha mãe. E a minha mãe aprendeu a fazer a carne louca e o bauru. E quando a minha mãe foi a patroa da Milu, ela ensinou a Milu a fazer o bauru e a carne louca. Hoje tem duas Araújo aqui, que tem o grande desafio de não perder o fio da meada e de saber também fazer o tal do bauru e da carne louca. Mas isso é apenas uma ilustração, no sentido de que de pai para filho passam-se valores, e o maior de todos os valores é aquilo que eu aprendi como vida cristã da parte do meu pai. O meu pai transmitiu para mim vida, e eu quero transmitir para os meus filhos vida também. Meu pai não se converteu com uma idade pequena, ele se converteu bem idoso. Meu pai já morreu há muitos anos. E o meu pai, antes de se converter, não foi um pai amoroso, nem tampouco um bom patrão para os seus funcionários no Banco do Brasil. Mas quando ele se converteu, a vida dele foi transformada. E conquanto ele já estivesse doente, estivesse com câncer no pâncreas, nos rins, no intestino, já estivesse cego, diabético e tudo mais, ele contratou um motorista, e esse motorista o levou na casa de cada pessoa que estava viva e que tinha diferenças com ele. E eu me lembro bem da cena quando ele foi visitar o irmão que ele mais odiava. Ele tinha vários, mas um em especial era concorrente direto dele. Um queria ser mais rico que o outro, um queria ter mais que o outro. Isso só aconteceu na minha família, né? Na de vocês nunca aconteceu uma coisa dessa, né? Nunca houve problema na família de vocês. Mas o meu tio Zé era dono de quase metade do município de Camanducaia, mas envelheceu também. E o meu pai chegou até a trocar tiros com ele, tiro de revólver mesmo. Mas os dois envelheceram, e meu pai se converteu. E meu pai não queria morrer sem pedir perdão do meu tio. Meu pai pegou o motorista, foi até Camanducaia, achou a casa do meu tio. Chegou e disse: Zé, eu vim aqui dizer para você o seguinte: eu encontrei o Salvador, eu encontrei Cristo. Cristo me recebeu porque eu sou um pecador miserável. Jesus lavou meu coração. E eu vim aqui arrependido dizer para você: eu lamento muito ter sido tão ruim, e eu quero que você me perdoe. Meu tio, com as pernas amputadas, olhou para o meu pai em lágrimas e disse: ô Tonho, eu também aceitei Jesus como Salvador. Jesus também mudou minha vida, Tonho. Eu te perdoo, você perdoa eu também. Meses depois os dois faleceram, mas morreram com um valor que o meu pai passou para mim, porque esse exemplo do meu pai, com quanto tardio, com quanto em idade avançada, marcou a minha vida. Meu pai não teve medo de pedir perdão. Meu pai não teve vergonha de procurar a quem ele devia. Meu pai não teve medo de procurar e de se humilhar e dizer: olha, eu fiz errado, eu errei, me perdoa. Isso vale muito mais do que um dinheiro que meu pai tenha deixado, porque foi vida. E o pai que teme a Deus é um pai que transmite para o seu filho, para a sua filha, um exemplo de vida. Vida de quem sabe fazer as escolhas certas e de quem sabe servir a Deus de coração. Porque quando o pai faltar, o filho vai lembrar desse pai, dizendo assim: olha, o que eu aprendi do meu pai, eu quero ensinar para você, meu filho. Que eu aprendi do meu pai, eu quero ensinar para você, minha filha. E isso de pai para filho passa, é a maior das riquezas. Neste texto, nós encontramos Paulo dizendo:
Timóteo, o que você aprendeu de mim, não guarde para você, ensine a outros. O que você aprendeu na minha vida, não guarda para você, faz igual e faz para os seus filhos. Agora eu pergunto para você que é pai, que está aqui, ou você que é candidato a pai, que vida você tem levado diante de Deus? Sua vida vale a pena ser imitada? Você honra a Deus sobre todas as coisas? Você cuida dos seus negócios com temor e tremor ao ponto de saber que não deve gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, que deve administrar, seja muito ou seja pouco, com amor e com temor no seu coração? Você tem vivido a sua emocionalidade dentro de casa, com a sua mulher e com seus filhos, ao ponto de saber que você tem que controlar o seu temperamento e controlar o seu gênio, porque se você for até onde o seu coração quer, você pode destruir um monte de pontes que estão construídas, e que o resultado do que fizer hoje vai contar amanhã. Você tem consciência de que quando diz para o seu filho, para a sua filha, vá para a escola bíblica dominical, e não vai, isso conta mais do que o conselho que se dá, porque parece que não batem as coisas? E que a importância que você der ao estudo da palavra é a importância que o seu filho e a sua filha darão no decorrer de sua vida também, e que amanhã não adianta chorar o leite derramado, porque o que você é, e o seu filho vai ser parecido com você. É hora dos pais saberem que mais educam com seus exemplos do que com suas palavras. Mais educam com seu silêncio do que com sua multidão de reclamações. Mais educam com as suas atitudes do que com a falta delas. Pais, segundo o coração de Deus, levam Deus a sério. Vão buscar a face do Criador para resolver os seus problemas. Sabem lidar com as dificuldades, não como quem está lidando com um cavalo desembestado, mas lidam com as dificuldades como quem sabe que há um Deus todo-poderoso nos céus, que as águas turbulentas e a tempestade que se levanta, uma hora o Senhor vai dizer: aquieta-te, mar, e o mar vai se aquietar. Que não tomam decisões impensadas por causa do fervor dos seus ideais, mas que quando tomam uma decisão, é uma decisão pensada, ponderada, e que não visa satisfazer a si próprio, mas satisfazer a vontade de Deus e a felicidade de sua própria família. Elaine quer ser mãe, e eu gostaria de ser pai. Não sei se Deus nos dará essa graça. Assim como Edna e Serginho, aguardaremos no Senhor. E nos satisfaremos com a resposta que Deus nos der. Seja com muitos filhos, com poucos ou com nenhum. Porque a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Mas uma coisa eu quero: que o meu filho, se ele vir existir um dia, possa saber que o seu pai levava Deus a sério, e que gostava de andar com Deus, e que não fazia da Bíblia apenas pretexto religioso, mas fazia dela o seu manual de instrução para uma vida e uma família feliz, que levava Deus a sério todos os dias de sua vida. Não sou perfeito. Gostaria de ser muito melhor. E enquanto Deus me der vida e saúde, em cada dia eu quero deixar de errar erros que costumo fazer e fazer acertos que não tenho costumado acertar, para que amanhã alguém possa dizer: ele caminhou bastante. O Senhor construiu uma obra na vida dele. O Senhor levantou uma grande mansão na vida dele. Ele melhorou muito. E a graça não foi dele, foi de Jesus. Eu espero que, assim como eu penso, os papais presentes aqui também pensem.
Porque conquanto alguns papais já estão em fim de carreira paternal, virão os netos. E estes precisarão de avós que também dão um modelo de temor a Deus. E aqueles que não são pais podem se preparar assim como eu. E quem nunca for pai pode estar sempre pronto a ser um pai na fé, para ser modelo para aqueles que vêm a crer através deles. Espero que o Dia dos Pais marque a nossa vida. E marque porque há um Deus que é Pai. Deus é Pai. E Ele nos amou tanto que deu o seu próprio Filho para a nossa salvação. Que Ele, com sua graça, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Amém.